Oi, pessoal. Enquanto eu estava corrigindo os trabalhos e os fóruns, eu me deparei com duas compreensões que precisam ser um pouco, vamos dizer assim, mais bem explicadas. A primeira é de que a lei de Gauss é uma lei, ela não é só um método de cálculo. Muitos de vocês estão explicando a lei de Gauss como se ela fosse só um jeito de calcular o campo elétrico. Certo? Então vocês acabam se confundindo, como se a lei de Gauss só vale se a superfície fosse métrica e der para calcular o campo e tal. Não, ela é uma lei. Tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês. E o segundo é mais sutil, mas é legal comentar, que no caso de uma distribuição simétrica, alguns de vocês acham que a lei de Gauss ela não diz nada sobre o sentido do campo, se é para fora ou para dentro, certo? Mas ela diz sim. Tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre essas duas ideias. Tá? A primeira, a lei de Gauss, ela é uma lei. Tá? Ela não é só um método. O que quer dizer por lei? Vamos pegar aqui um campo, uma carga positiva, tá certo? E vamos supor que, sei lá, o campo elétrico dela fosse assim, tá certo? Será que é possível um campo elétrico assim? Tá? Você pode se perguntar. Né? Porque as leis da natureza, elas prescrevem como que deve ser o campo. Será que o campo pode ser assim? Bem, a lei de Gauss diz que não. Por exemplo, se a gente pegar uma superfície gaussiana, uma casca, né, uma superfície esférica, que eu estou só representando o perfil, tá? E a gente escrever a lei de Gauss, a lei de Gauss ela diz o quê? A integral de dA tem que ser igual à carga lá dentro, que é igual a Q, vou colocar aqui a carga positiva Q, correto? É dividido por ε0. Né? Então, nesse caso aqui, pegando essa superfície S aqui em particular, notem que a gente teria E escalar dA igual a zero em todos os pontos, porque o dA é para fora, correto? E o campo estaria fazendo 90 graus. Ou seja, a gente chegaria aqui, zero, se a integral zero é igual a Q. Dividido por y0, isso aqui é um absurdo, certo? Ou seja, a lei de Gauss fala, o campo elétrico não pode apontar para qualquer lugar. Ele tem que apontar para um lugar tal que a equação seja satisfeita, correto? Tal que essa equação aqui seja satisfeita. Beleza? Mais para frente, alguns de vocês vão ver, né, quando for estudar ondas eletromagnéticas, que essa forma integral da lei de Gauss ela pode ser escrita na forma de um operador divergente. A divergência do campo é igual à densidade de cargas dividido por ε0. Tá certo? Onde o divergente é simplesmente um operador que atua nas componentes, tá? As componentes x, y, z. Esse aqui é o divergente de coordenadas cartesianas. Tá? Então ele diz isso daqui. Ó. Se vocês forem observar, isso aqui é uma equação diferencial. Tá certo? E como equação diferencial, vocês vão ver que a solução dela sobre algumas determinadas condições te leva a ondas eletromagnéticas. Ou seja, a lei de Gauss, expressa nessa forma diferencial, ela te prescreve como que o campo elétrico tem que se comportar, também o campo magnético e tal, e você então consegue descrever ondas eletromagnéticas. Tá certo? Então, a lei de Gauss ela não é uma lei. Ela não é um método de cálculo, desculpa. Ela é uma lei que fala como que o campo deve ser. Só que existem alguns casos de distribuição simétrica que a gente pode, a lei de Gauss, ela, assim, vamos dizer assim, a gente pode manipular ela e achar a expressão do campo. Mas como que é isso? Por exemplo, vou pegar aqui uma carga negativa. Tá? Então, por simetria, e o que é simetria? Aqui simetria é um raciocínio que você começa a falar assim, bem, será que o campo pode ter componente tangencial, por exemplo? Será que o campo pode ter uma componente para cá? Aí você pergunta, não, por quê? Porque se você rodar a carga e mudar e fazer uma rotação, a carga que é pontual ela continua a mesma. Então, assim, não pode ter campo para fora, campo tangencial, tá? Então, eu não vou fazer o argumento aqui de simetria, mas por argumento de simetria, a gente conclui o seguinte, o campo elétrico de uma carga pontual, por exemplo, ele necessariamente tem que ser dessa forma aqui, ó. Um campo vetorial, tá certo? Ele necessariamente tem que ser alguma coisa, tá certo? Na direção R chapéu. Isso daqui pode ser positivo ou negativo, eu não sei ainda. Por simetria eu não consigo falar se é positivo ou se é negativo, tá?
Eu não sei falar que é radial, ou seja, eu sei falar que o campo elétrico ele aponta sempre nessa direção. Agora, se é para cá ou para cá, eu não sei falar. Tá ok? Aí entra a lei de Gauss. Beleza. Por simetria, eu falo que o campo é radial. Isso aqui não tem nada de física. É só pelo fato de, se eu fizer a rotação para lá e para cá, a configuração não muda, então o campo necessariamente só pode apontar para radial. Se alguém tiver interesse, depois eu posso fazer um vídeo com o argumento de simetria mais detalhado. Agora vem a lei de Gauss. O que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss vai falar: esse campo escalar dA é igual a carga, né, lá dentro de por ε0. Então aí você vem aqui, tá? Eu vou apagar aqui essa. Você vem aqui, coloca aqui a sua superfície, né? Gaussiana, raio R, tá? E aí você fala lá, beleza. Bem, como por definição da lei de Gauss o vetor dA aponta para fora, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que o campo elétrico é constante, né? Então o produto escalar aqui, né? Lembrando que produto escalar, como é que eu escrevo produto escalar? É o seguinte aqui, ó. É o módulo, vou colocar aqui módulo do campo. O que é o módulo do campo? É o módulo do ER, tá certo? Como o campo elétrico é para fora, a integral de dA, aquela coisa toda, né? Aí aqui eu tenho a área da minha superfície, e aqui eu tenho um cosseno θ. Tá? Ou melhor, quer ver? Vou fazer aqui até mais de maneira mais... Deixa eu fazer um passo a mais aqui, eu acho que vale a pena. Né? Olha aqui, isso aqui, como é que eu escrevo isso aqui? Ó? Isso aqui é o seguinte, seria módulo do campo é o módulo do ER. Tá? dA, onde a gente assume dA como sendo o módulo desse elemento infinitesimal, vezes cosseno de θ. Tá? Isso aqui é igual a Q dividido por ε0. Tá? Só que o cosseno de θ é porque eu não sei, olha só, eu não sei se o campo elétrico ele está apontado para cá, onde o θ seria 0, ou para cá, onde θ seria igual a π. Certo? Então eu não sei para qual lado que é, eu só sei que tem um cosseno de θ, tá bom? Que é o mesmo ao longo de toda a superfície. Então quando eu integro, aqui vai sair módulo do ER, área, cosseno de θ, que o θ é constante, igual a Q sobre ε0. Tá? Agora aqui, é o seguinte, essa carga é a carga que está lá dentro. A carga que está lá dentro, eu estou assumindo que ela é negativa. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui um sinal aqui menos Q, tá? Menos Q, ε0, tá certo? Aqui eu estou falando que a carga é tipo menos Q, onde esse Q é positivo, tá? Só para mostrar que ela é negativa. Tá? Porque quando a gente coloca essa expressão Q sobre ε0, isso aqui a carga pode ser positiva ou negativa. Então, quando a gente escreve, eu tenho que substituir a carga. A carga é isso daqui, olha. Tá? Deixa eu melhorar aqui a notação. Aqui, ó, onde Q, o Qzão, deixa eu colocar aqui. O Qzão, eu estou chamando o módulo de Q, tá? Então, só para ficar mais claro aqui. Então é menos o módulo, porque eu estou falando que ela é negativa, eu desenhei que ela é negativa. Então olha aqui, o lado esquerdo, vamos ver aqui o lado esquerdo. Positivo, positivo. O lado direito, negativo. O único jeito disso aqui ser verdade, porque a lei de Gauss é verdade, é você fazendo θ igual a π. Ou seja, a lei de Gauss diz que o θ tem que ser igual a π, ou seja, quando você volta aqui, você fala, o θ é igual a π, então o campo é para dentro. E sabendo disso, agora você termina. Aí você vai dizer o seguinte assim. A lei de Gauss fala o seguinte. O módulo do campo elétrico, tá? Opa, diminui aqui a linha, só um minutinho. O módulo do campo elétrico é igual a... Aí olha só, o cosseno de isso aqui é negativo, cancela com esse negativo aqui, tá bom? Então vai ficar 1 sobre 4π ε0, que o Qzão é o módulo, tá? Sobre R ao quadrado. Ou seja, isso aqui é só o módulo. Quando você escreve a resposta final, então a resposta final como é que é? O campo elétrico é igual a quê? Bem, é o módulo apontando para dentro, ou seja, é menos 1 sobre 4π ε0. O Q, que é o módulo, tá certo? Dividido por R ao quadrado, na direção R chapéu. Então, sim, a lei de Gauss, ela te fala o sentido do campo. Onde que ela te fala? É aqui, olha, se você na análise do E escalar dA. Você só sabe que é cosseno de θ, mas o sinal do Q é que vai determinar se o cosseno de θ é 0 ou π. Nesse caso aqui, a carga é negativa, é menos o Qzão, onde o Qzão é o módulo do Q. Então, o θ é para dentro, e aí a lei de Gauss
né, ela termina aqui, ó. A conta termina aqui. O campo elétrico é vetorial. Então, além de, né, essa conta nossa só nos dá um módulo. E aqui você então tem que terminar de colocar na notação vetorial. É isso aí, pessoal.